E se eu te dissesse que uma das bebidas mais consumidas do Brasil, algo que você provavelmente toma todo dia desde que tem memória, pode ser usada de um jeito que ajuda o seu corpo a controlar o açúcar no sangue com muito mais eficiência? Não estou falando de nenhuma fórmula milagrosa, não estou vendendo nada. Estou falando do café, a bebida que está na sua cozinha agora mesmo e de um detalhe que muda tudo, a forma e o momento em que você toma essa xícara. Oi, eu sou o Dr. Daniel Martins, médico e nos últimos anos tenho acompanhado de perto centenas de pacientes com pré-diabetes e diabetes tipo 2, especialmente pessoas acima dos 60 anos. E o que vou te contar hoje é algo que mudou a vida de muitas delas de verdade. O Brasil está enfrentando uma crise silenciosa. Segundo o próprio Ministério da Saúde, os casos de diabetes cresceram 135% em menos de 2 décadas no nosso país. Hoje são quase 20 milhões de brasileiros com a doença e os dados do Vigitel, o sistema de vigilância do governo, mostram que a prevalência chega a impressionantes 30% entre os idosos acima de 65 anos. Um em cada três. É muito mais do que a maioria das pessoas imagina. E o que mais me preocupa na minha prática diária não é só quem já tem o diagnóstico, é a faixa enorme de pessoas que está exatamente na beira do abismo, com glicose nas alturas, com aquele cansaço inexplicável depois do almoço, com aquela sede que não passa e que ainda não recebeu o diagnóstico, ou recebeu, mas não sabe o que fazer além de tomar o remédio e esperar. Fique comigo até o final desse vídeo, porque vou te mostrar como um ajuste pequeno, que não custa nada, pode fazer uma diferença enorme no controle da sua glicose. Mas antes, preciso te contar uma coisa que a maioria das pessoas não sabe sobre o café. Imagine o seu pâncreas como uma pequena fábrica que produz insulina, que é o hormônio responsável por abrir a porta das suas células para que a glicose entre e vire energia. Quando você come, a glicose vai parar no seu sangue. Essa fábrica entra em ação, produz insulina e a glicose é absorvida pelas células. Tudo certo. O problema começa quando essa fábrica fica sobrecarregada. Quando você come muita coisa que dispara o açúcar rapidamente, o pâncreas precisa trabalhar no limite. Com o tempo, as células ficam menos sensíveis à insulina. O pâncreas precisa produzir cada vez mais para fazer o mesmo feito e aí está instalada a resistência à insulina, que é a porta de entrada para o diabetes tipo 2. Agora, e o café? O que ele tem a ver com tudo isso? O café é uma bebida extraordinária do ponto de vista bioquímico. Ele contém centenas de compostos bioativos, mas dois deles chamam a atenção especial da ciência, o ácido clorogênico e a trigonelina. Pensa neles como agentes de trânsito dentro do seu intestino. Quando você bebe café antes de comer, esses compostos fazem com que a absorção do açúcar dos alimentos seja mais lenta, mais controlada. Em vez de uma enxurrada de glicose entrando no sangue de uma vez, você tem um fluxo suave que o pâncreas consegue controlar sem se estressar. Uma pesquisa publicada no Diabetes Care, conduzida por pesquisadores da Escola de Saúde Pública de Harvard, analisou dados de mais de 1 milhão de pessoas e chegou a uma conclusão que me impressionou muito quando li pela primeira vez. O consumo habitual de café está associado a uma redução significativa no risco de desenvolver diabetes tipo 2. E não é um efeito pequeno, não. O risco reduz de forma dose dependente. Quanto mais xícaras por dia dentro de um limite razoável, menor o risco de desenvolver a doença. Depois, em 2018, pesquisadores do Instituto Karolinska, na Suécia, uma das instituições médicas mais respeitadas do mundo, revisaram 30 estudos diferentes, cobrindo quase 1,2 milhão de participantes, e confirmaram: o consumo de café, tanto comum quanto descafeinado, está associado a uma redução de aproximadamente 30% no risco de desenvolver diabetes tipo 2. Mas aqui está o ponto que quase ninguém fala. Esses benefícios dependem de como você toma o café, porque o café errado, no momento errado, do jeito errado, pode trabalhar contra você. E é exatamente isso que vejo acontecer no consultório com uma frequência que me preocupa. Vou te contar sobre o seu Arnaldo, 72 anos, aposentado, homem de hábitos, tomava café desde os 17 anos e orgulhava-se disso. Mas quando chegou ao meu consultório, a glicose em jejum estava em 138. A hemoglobina glicada, que é a média do açúcar no sangue nos últimos 3 meses, estava em 7,1%.
acima do desejável. N me disse: Doutor, eu faço tudo certo. Bebo café todo dia, caminho 3 vezes por semana. Aí eu pedi para ele me contar a rotina com o café, com detalhes, e descobri o problema. Todo dia, ao acordar, antes de comer qualquer coisa, ele tomava uma xícara grande de café preto, bem forte. Depois tomava outras 3 da tarde com um biscoito doce e às vezes uma terceira antes de dormir porque achava que ajudava a relaxar. 3 erros clássicos que vou detalhar agora para você. Erro número 1. Café de barriga vazia logo ao acordar. Esse é o mais comum e o que mais faz estrago. Quando você acorda depois de uma noite inteira em jejum, o seu corpo já está com o cortisol elevado, que é o hormônio do estresse. O mesmo que sua adrenal produz quando você está numa situação de urgência. O cortisol já instrui o seu fígado a liberar glicose na corrente sanguínea para você ter energia para encarar o dia. É um mecanismo de sobrevivência normal. O problema é que a cafeína potencializa esse efeito. Ela estimula ainda mais as glândulas suprarrenais, libera mais adrenalina e o fígado responde jogando ainda mais glicose no sangue e você não comeu nada ainda. Resultado: você nem colocou um pedaço de pão na boca e sua glicose já subiu entre 20 e 40 mg por decl. Eu já vi exames que comprovam isso em pacientes que monitoram a glicose continuamente. Um estudo publicado no British Journal of Nutrition confirmou esse efeito. Tomar café puro de barriga vazia após uma noite de sono pode elevar significativamente os níveis de glicose no sangue logo pela manhã. Erro número 2. Café com açúcar, adoçante artificial ou nata. Parece bobagem, mas não é. Uma colher de açúcar no café provoca um pico de glicose imediato e cancela os benefícios do ácido clorogênico que você acabou de ingerir. É como acender o incêndio e jogar gasolina nele ao mesmo tempo. E o adoçante artificial. Muita gente acha que é a saída perfeita, mas pesquisas recentes, incluindo um estudo publicado na revista científica Nutrition em 2021, sugerem que adoçantes artificiais como aspartame e sucralose podem alterar a microbiota intestinal, aquele conjunto de bactérias que vivem no seu intestino e tem papel fundamental no metabolismo da glicose de formas que prejudicam o controle glicêmico a longo prazo. E um dado muito importante que saiu em janeiro de 2025, publicado no American Journal of Clinical Nutrition pela Escola de Saúde Pública de Harvard, analisando 3 grandes coortes americanas. O café, sem nenhum aditivo, foi associado a uma redução de 10% no risco de diabetes por cada xícara adicional por dia. Já quando o café era tomado com açúcar, esse efeito protetor diminuía significativamente. Traduzindo para o consultório, tira o açúcar do café. Parece simples, porque é erro número 3, café tarde da tarde ou à noite. A cafeína tem uma meia-vida de 5 a 6 horas no organismo. Isso significa que se você tomar um café às 3 da tarde, metade da cafeína ainda vai estar circulando no seu corpo às 8 da noite. Ela mantém o cortisol elevado, dificulta o sono profundo e é durante o sono de qualidade que o corpo regula a parte do metabolismo da glicose. Sono ruim é sinônimo de glicose descontrolada. É um ciclo perverso. Quando expliquei tudo isso para o seu Arnaldo e mudamos juntos a rotina do café dele, em 8 semanas a glicose em jejum caiu de 138 para 112. A hemoglobina glicada foi de 7,1% para 6,6%. Sem mudar o remédio, sem dieta radical, sem academia, só ajustando o café. Vou te contar agora como você deve tomar o café para aproveitar ao máximo os benefícios que a ciência já comprovou. Antes, preciso te pedir uma coisa. Se esse conteúdo está te ajudando, me dá um joinha e se inscreve no canal se ainda não fez isso. Tenho muito mais conteúdo como esse que pode transformar sua saúde nos próximos vídeos. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Adoro saber de que parte do Brasil meu conteúdo está chegando. Voltando ao nosso tema, o café certo no momento certo. Primeiro momento de ouro, o café da manhã, mas não o primeiro da manhã. Quando você acorda, tome primeiro um copo d'água. Espere entre 30 e 60 minutos. Coma alguma coisa que contenha proteína. Um ovo mexido, um pedaço de queijo, iogurte natural sem açúcar, qualquer fonte de proteína.
Só depois tome o seu café e tome puro, sem açúcar, sem adoçante. Por que a proteína primeiro? Porque a proteína amorteça o impacto da cafeína no cortisol. Ela fornece aminoácidos que o fígado usa de forma mais eficiente e isso impede aquele pico de cortisol que joga a glicose no sangue à toa. Pesquisa publicada no Journal of Clinical Endocrinology mostrou que consumir proteína antes de carboidratos e cafeína reduz o pico de glicose pós-refeição. E se quiser potencializar ainda mais, adicione meia colher de chá de canela em pó ao café. A canela contém compostos que imitam parcialmente a ação da insulina, ajudando as células a absorver glicose. Uma revisão publicada na revista Nutrients mostrou que o consumo regular de canela pode contribuir para uma redução modesta nos níveis de glicose em jejum. Não é remédio, mas é um aliado. Segundo momento, o café antes do almoço. Esse é um segredo que pouca gente conhece. De 20 a 30 minutos antes da refeição principal, tome uma xícara pequena de café puro sem açúcar. O ácido clorogênico presente no café vai agir como aquele agente de trânsito que mencionei antes, desacelerando a absorção do açúcar dos alimentos que você vai comer logo depois. Isso reduz o pico de glicose pós-refeição, que é um dos principais gatilhos para o desenvolvimento do diabetes tipo 2. O estudo conduzido por pesquisadores do Brigham and Women's Hospital, vinculado à Harvard Medical School e publicado no Diabetes Care, comprovou que os componentes do café, especialmente o ácido clorogênico e a trigonelina, reduzem significativamente as concentrações de glicose e insulina nos primeiros 15 minutos após ingerir carboidratos comparado ao placebo. Esse efeito é real, mensurável e você pode aproveitá-lo sem gastar nada. Terceiro momento, depois do exercício físico, você caminha, faz alguma atividade física? Então, preste atenção. Dentro de 30 minutos após terminar sua caminhada ou qualquer exercício, tome uma xícara de café puro. Quando os músculos estão ativos ou acabaram de trabalhar, eles ficam muito mais receptivos à glicose. Funcionam como uma esponja que absorve o açúcar do sangue para usar como energia. A cafeína, nesse momento, potencializa esse efeito, ajuda os músculos a absorver glicose ainda com mais eficiência. É uma janela de oportunidade metabólica que a maioria das pessoas deixa passar. E sobre a quantidade total de café por dia, a Organização Mundial da Saúde, assim como a maioria das diretrizes médicas, considera que o consumo de até 4 ou 5 xícaras pequenas de café por dia dentro de um padrão saudável é seguro para a maioria dos adultos. O Instituto Karolinska, na revisão de 30 estudos que mencionei, encontrou que esse volume está dentro da faixa de benefício protetor contra o diabetes. Mas cada pessoa é diferente. Se você sente palpitação, ansiedade, tremor ou insônia com o café, pode ser que seu metabolismo da cafeína seja mais lento, o que é determinado geneticamente. Nesse caso, reduza para 2 xícaras por dia ou opte pelo descafeinado de qualidade, que também contém ácido clorogênico e mantém boa parte dos benefícios. Aqui entra uma história que preciso te contar. Dona Sueli, 68 anos, professora aposentada, chegou ao meu consultório com diabetes tipo 2, diagnosticado há 3 anos, usando metformina, com a glicose ainda difícil de controlar. Ela era o tipo de paciente que seguia tudo direitinho, tomava o remédio, reduzia o arroz, mas a hemoglobina glicada teimava em ficar acima de 7,5%. Quando conversei com ela sobre a rotina, descobri que ela tomava café com leite adoçado pela manhã, um café com biscoito doce à tarde e que havia praticamente parado de se movimentar porque sentia as pernas pesadas. Juntos traçamos um plano simples. Café da manhã, esperar 45 minutos após acordar, comer um ovo cozido. Depois, café puro com canela, café pré-almoço, uma xicrinha 20 minutos antes de comer. Caminhada de 25 minutos à tarde, 3 vezes por semana e um café logo depois. Eliminamos o café da tarde adoçado e o biscoito. 6 semanas depois, ela voltou ao consultório com um sorriso que eu não esqueço. Hemoglobina glicada tinha caído de 7,5% para 6,8%. A glicose em jejum estava em 109. Ela me disse: "Doutor, acordei com energia pela primeira vez em anos." Não mudei o remédio dela, mudei a relação dela com o café. Mas agora preciso te alertar sobre algo importante que pode estar te sabotando sem que você perceba.
O café tem inimigos invisíveis que destroem todos os benefícios que acabei de descrever. Vou listar os principais. Inimigo número 1. O açúcar de qualquer tipo, refinado, mascavo, demerara, mel. Qualquer coisa doce adicionada ao café cria um pico de glicose imediato que cancela o efeito protetor do ácido clorogênico. A pesquisa de Harvard de 2025 deixou isso muito claro. Café com açúcar tem proteção reduzida contra o diabetes. Inimigo número 2. Adoçantes artificiais. Como expliquei antes, há evidências crescentes de que aspartame e sucralose perturbam o equilíbrio da microbiota intestinal, que é fundamental para um metabolismo saudável da glicose. Se você precisa adoçar, experimente a estévia natural, que até agora não mostrou esses mesmos efeitos negativos nas pesquisas disponíveis. Inimigo número 3. O café industrializado, solúvel, daqueles em sachê. Esses produtos frequentemente contêm açúcar escondido, gorduras hidrogenadas e aditivos que comprometem a qualidade nutricional. Priorize o café em pó natural, 100% arábica passado na hora. Inimigo número 4. O café acompanhado de ultraprocessados. Pão de forma branco, biscoito recheado, bolo industrializado. Quando você combina café com esses alimentos, o pico de glicose dos carboidratos refinados é tamanho que nenhum ácido clorogênico do mundo consegue compensar. E por último, vou te falar sobre o que chamo de tríade de proteção, porque o café funciona ainda melhor quando está dentro de um contexto de hábitos saudáveis. Primeiro elemento, o café inteligente, da forma que te ensinei, correto momento, sem açúcar, potencializando os benefícios do ácido clorogênico. Segundo elemento, o movimento. Você não precisa ir para uma academia. 30 minutos de caminhada em ritmo moderado, 3 a 5 vezes por semana, é suficiente para melhorar drasticamente a sensibilidade à insulina. Os músculos em movimento funcionam como drenos, puxando glicose para fora do sangue independentemente da insulina. Isso tem sido confirmado por tantos estudos que seria impossível citar todos aqui. Terceiro elemento, proteína em quantidade adequada nas refeições. A proteína é o macronutriente que menos impacta a glicose, promove saciedade e protege a massa muscular, que é o maior consumidor de glicose do corpo. Após os 60 anos, a necessidade de proteína aumenta, porque o corpo perde eficiência para aproveitá-la. Ovos, frango, peixe, feijão, queijo e iogurte natural. Inclua alguma fonte de proteína em cada refeição principal. Quando esses 3 elementos trabalham juntos, os efeitos se multiplicam. O café melhora a sensibilidade à insulina. O exercício aumenta a captação de glicose pelos músculos e a proteína estabiliza o pico de glicose depois das refeições. É uma combinação poderosa que não custa caro e não exige nenhum produto especial. Mas preciso ser honesto com você sobre uma coisa. Tudo o que estou descrevendo aqui são estratégias complementares de estilo de vida baseadas em evidências científicas sólidas. Elas podem ajudar muito, mas não substituem a avaliação e o acompanhamento médico. Se você já tem diabetes diagnosticado e usa medicação, nunca mude a dosagem ou pare de tomar o remédio por conta própria. O ideal é que você leve essas informações para o seu médico, discuta juntos e faça ajustes com acompanhamento profissional. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem algum familiar, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo próximo que luta com o açúcar alto ou que já tem diabetes? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa agora. Pode ser que você esteja entregando para ela uma informação que vai mudar alguma coisa na vida dela. Informação de qualidade, baseada em ciência, é um dos maiores presentes que podemos dar a quem amamos. Quero te deixar com um pensamento que carrego comigo há anos na medicina. O seu corpo não é seu inimigo. O seu corpo está tentando o tempo todo se equilibrar, se curar, se adaptar. Quando a glicose sobe, quando o cansaço não passa, quando as pernas incham, são sinais. São pedidos de socorro que o corpo está fazendo. E muitas vezes o que ele está pedindo não é uma nova pílula. Às vezes é uma mudança pequena, como a hora em que você toma uma xícara de café. A saúde não mora na farmácia, ela mora nos hábitos do dia a dia. No próximo vídeo,
Vou te mostrar quais são os 5 alimentos que pessoas com pré-diabetes precisam eliminar da alimentação o quanto antes, porque esses alimentos inflam silenciosamente a glicose e a maioria das pessoas não tem ideia. Garante já a sua notificação para não perder. Eu sou o Dr. Daniel Martins e foi um prazer imenso estar aqui com você. Cuide bem de você, cuide bem de quem você ama.